No tempo do 10 e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. A música é pra lá de antiga, mas se você reparar na letra, vai perceber que ela continua bem atual. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro, ai, ai, meu Deus. E o que dá pra comprar com o seu saco de dinheiro? Fazer um sacolão que a gente fazia com o mesmo dinheiro não dá pra fazer nem 80% agora. Tudo caro. Eu não tenho. Olha o que eu tô levando. Combustíveis, energia elétrica, transporte público e produtos de supermercados, como frutas, carnes e verduras, contribuíram com o aumento da inflação. Está bem altos os preços, né? A gente vê a diferença de um mês para o outro. A gasolina acaba entrando no custo, né, na despesa do empresário, então acaba puxando um pouco o aumento de outros produtos também, de outros serviços, eu acho. Tá tudo caro. Seja qual for o setor de compras, essa é uma das frases mais ditas hoje. Muito caro. Tá difícil. Nos supermercados, nas feiras livres, nas lojas em geral, nas concessionárias de carros, nos postos de gasolina. A inflação invade quase todos os pontos comerciais, para desespero do brasileiro, que nem sempre entende toda essa dinâmica da economia. Em resumo, inflação é o aumento persistente e generalizado do valor dos preços. Mas como ela influencia a sua vida financeira? E como combatê-la? No programa de hoje você vai saber tudo sobre os aumentos excessivos que corroem o poder de compra do trabalhador. E ainda vai ver a opinião e as dicas de quem entende do assunto. Isso tudo e muito mais agora no Fala Que Eu Te Escuto. Olá, muito boa noite do Brasil para o mundo através da Record TV. Nós estamos ao vivo, Fala Que Eu Te Escuto de hoje, mais uma semana, vamos com tudo, até porque janeiro vem a conta do Natal, vem a conta do Ano Novo, vem a conta das férias, tem que comprar o material escolar da criança e aí o brasileiro ele descobre que ele está no vermelho. Com quase 40% dos brasileiros no vermelho já em 2018, nós vamos discutir no programa de hoje a respeito daquele dragão que a gente pensou que tinha já vencido, a inflação. Será que a inflação realmente ela tem refletido nos preços, na sociedade, no cotidiano em geral? Você vai poder participar conosco e responder a pergunta de hoje. Qual é a saída diante da inflação? É gastar menos? É cortar gastos? É apertar o cinto? É você começar a reduzir os seus gastos ou você saber gastar melhor, você saber o momento certo de comprar, o momento certo de negociar. Nós vamos estar falando hoje sobre esse assunto aqui com um professor. Nós trouxemos aqui o Guilherme Melo, ele que é professor de economia. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar de inflação. O que é inflação para as pessoas de casa entender, assim naquela linguagem bem popular? Então, muitas vezes as pessoas ouvem esse termo inflação o tempo todo e elas têm uma noção do que significa, mas fica pouco claro o que na prática exatamente significa isso. Logo na matéria de abertura tem a ideia de que é um aumento persistente e generalizado dos preços. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não há inflação de um produto só. Então, quando você fala assim, subiu o preço do tomate. Ok, isso é inflação? Não, isso é aumento do preço do tomate. Porque pode ser que os outros produtos tenham caído de preço. Como a inflação é um índice que se baseia numa cesta de consumo média dos brasileiros, quer dizer, o IBGE vai lá e pergunta para os brasileiros, para as famílias brasileiras, o que você consome? Eu consumo arroz, eu consumo feijão, eu consumo celular, eu consumo roupas, eu consumo uma certa... Eles anotam tudo aquilo e montam uma média de consumo do brasileiro. Então podemos dizer que a inflação é um número injusto.
Ela é um número que reflete uma média, ela não é um número que reflete a realidade particular de cada um. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a inflação, por exemplo, esse ano vai acabar em 3%, ok. Isso quer dizer que foi 3% para todo mundo? Não. Tem pessoas que, porque consomem mais alguns produtos que subiram mais de preço e menos alguns produtos que subiram menos ou caíram de preço, então o índice de inflação para essa pessoa é muito maior. Portanto, essa média, que é o índice de inflação da economia, ela é uma baliza, ela é uma régua, mas que não fala particularmente para cada pessoa, ela fala para o geral. Olha, brasileiro, vamos fazer o Fala Que Eu Te Escuto hoje, do jeito que você está acostumado, lá no ponto de ônibus, conversar com as pessoas lá no supermercado, porque o índice oficial ronda menos de 3%, mas o material escolar subiu 20%, a gasolina eu não sei nem quanto subiu, já perdemos as contas, quantas vezes subiu, a passagem do ônibus. Então, você vai dar a sua opinião, nós estamos ao vivo pelo Facebook. Qual é a saída? Gastar menos, apertar ainda mais o cinto ou saber gastar melhor? Você vai poder deixar lá a sua opinião no nosso Facebook, como também através do Skype, através do nosso telefone que aparece aí no seu televisor. Você pode participar. E eu também tenho mais uma perguntinha para o Guilherme, já nessa primeira parte do programa. Câmera, mostra aqui para mim. Ô Guilherme, você pode me explicar o que nós podemos fazer com o aumento do salário mínimo, R$17? Dá para explicar para a gente hoje aqui, nesse quadro que a gente fez para você? Olha, eu até brinquei aqui que eu falei, eu sou professor de economia e não mágico. R$17 seria é muito difícil você dizer para uma pessoa o que dá para fazer com R$17. A gente falou da passagem de ônibus, eu sugiro, por exemplo, dá para comprar 4 passagens de ônibus se for em São Paulo, porque se for em outras cidades do Brasil, onde também aumentou a passagem, em Belo alguns... Horizonte é R$5. R$5, já dá para comprar só 3, já não dá mais para andar tanto de ônibus. Então, realmente, é um aumento muito pequeno, em um momento em que a população está desesperadamente precisando de renda até para reativar a economia, né? Então não fica triste não, você vê, ele acabou de dar para você uma nova profissão, mágico, porque tem que ser mágico para administrar o aumento do salário mínimo, tem que ser mágico. A dona de casa, você já era marabalista, você já era meio que mágica para administrar. Agora, com esse valor aí, você vai ter que ser a Mr. M, né, para poder conseguir resolver a questão. Entra lá no nosso Twitter, vota na nossa enquete. A culpa da inflação é de quem? O povo que gasta demais comprando sem controle? A culpa é dos empresários que são gananciosos demais, só quer ganhar para eles? Ou a culpa é da política? A política está errada, então isso faz com que o brasileiro sofra mais os impactos da inflação. Você pode votar. Até agora, as pessoas que votaram, você vê aí, eles estão colocando a responsabilidade nas políticas equivocadas. O Guilherme ele vai falar de quem é a culpa daqui a pouquinho também. Deixa eu falar com a Maiara Sampaio, ela é jornalista de Fortaleza, no Ceará. Maiara, boa noite. Eu não te ouço, Maiara. Não sei se é você que não me ouve ou eu que não te ouço. Bom, eu vou falar com a Maiara daqui a pouquinho, o pessoal vai tentar fazer a reconexão com ela. Nós fomos às ruas, a Camila Navarro, ela foi conferir a opinião dos paulistanos. Como dizia o Guilherme, cada região, cada classe da sociedade encara uma inflação diferente. Vamos ver a opinião dos paulistanos. Inflação no Brasil. O que você acha? A saída é cortar os gastos, gastar melhor ou pesquisar para gastar? O que você acha sobre a inflação e o melhor, como driblá-la? Eu acho que pesquisar é sempre bom. Se a inflação for muito alta, acho que inevitavelmente as pessoas vão gastar menos. Agora, independente disso, eu acho que a pesquisa é sempre bem-vinda. Eu acho que tem que ser pesquisar para gastar, né? Porque como a inflação está muito alta, por muitas vezes a gente tem que fazer escolhas do que a gente vai comprar e o que a gente realmente está necessitando comprar no momento. O que é necessidade e o que a gente acaba sendo um pouco de luxo da nossa parte. Eu acredito que tem que pesquisar para gastar, porque assim a gente vai ter mais consciência e vai ter uma análise melhor do que fazer. Pesquisar para gastar, né?
porque eu acho que pesquisando você consegue se organizar melhor com suas contas. Pesquisar para gastar, mas mesmo assim esse assunto veio bem a calhar. Acabei de sair do supermercado e a nossa discussão foi essa. Tudo aumenta e o pessoal fala de inflação, é brincadeira, né? O que você acha sobre a inflação no Brasil e como que você faz para driblá-la no seu dia a dia? Olha, como eu sou sozinha, a gente compra aquilo que é necessário, certo? Mas sem abuso, não pode abusar porque senão a coisa aperta no fim do mês. Na verdade, eu acho que eu gasto muito, assim, eu sou muito pouco econômico. Assim, o que eu acabei de dizer eu não faço muito na prática, infelizmente. Estou aprendendo, mas eu acho que a pesquisa é a melhor coisa, né? A gente teve que cortar muitos gastos, né? De repente, se a gente saía 1 ou 2 vezes por mês, agora ver o que a gente vai fazer, se esse mês compensa sair ou não. Eu acho que economizando, né? Pesquisando valores, fazer esse tipo de coisa assim. Tirando o pé, colocando o pé no freio, né? Acho que é pesquisando mesmo que é a saída. A gente vai vendo as melhores formas para sair e tentar driblar, né? Que está na nossa mão somente isso. Você viu o ânimo do povo? As pessoas não tem muito o que falar, porque a situação já está aí, né? Deixa eu falar então com a Laís Gardinha, ela é estudante de Direito lá do Rio de Janeiro. Laís, boa noite, tudo bem? Laís? Você me ouve, Laís? Estou escutando. E então, qual é a sua opinião? Qual é a saída, na sua opinião? Oi, a minha opinião é os políticos, né? Eles tá muito corrupto o nosso país. E cada vez mais os preços estão muito altos, né? Antigamente a gente ia com R$100 no mercado e fazia uma compra da semana. Hoje em dia, R$100 você faz uma compra para 2 dias, né? É complicado demais. Ainda mais para quem mora em São Paulo. Aí no Rio, a compra de casa, você teve algum produto que você percebeu que aumentou mais, assim, que foi mais assim, gritante o aumento? Aqui, como é uma cidade turística, né? A gente, tá eu e minha prima, a Pamela Abreu aqui. A gente sai para almoçar aqui, a gente não almoça com menos de R$50, né? Eu acho um absurdo. Porque é uma cidade turística, a gente tá indo passear, acontece isso, entendeu? Tá certo. Eu agradeço a sua opinião, Laís. Um forte abraço, boa noite. Obrigada, boa noite. Bom, nós temos alguns comentários já nas redes sociais, você pode entrar lá no nosso Facebook, você pode compartilhar, inclusive, o programa está ao vivo. Vamos ver aqui o comentário do André Lobo. Ele diz: muito da formação da inflação se dá por erros na condução da macroeconomia do país. 2 grandes erros são, primeiro, a reforma da Previdência, totalmente desnecessária, se fosse subsidiada pelo governo com recursos de outras áreas. A própria Petrobras poderia subsidiar se não tivesse sido roubada pelo alto escalão da própria empresa. Então, a opinião do André está aí bem relacionada à corrupção. O Alexandre Palomares, ele diz: minha opinião é cortar gastos, evitar compras e poupar dinheiro. R$17 dá para poupar, ô Guilherme? Não, digamos assim, a maioria das pessoas que ganham um salário mínimo, ela precisa consumir o salário inteiro e ainda falta salário no final do mês. Então, evitar compras, ele já evita, né? A questão de evitar compras é assim, para quem, obviamente, tem uma renda maior, você pode fazer uma escolha entre comprar uma coisa e outra, deixar de comprar um sapato novo, deixar de comprar uma TV nova, etc. Agora, para quem precisa do dinheiro para comprar comida, para comprar passagem de ônibus porque vai trabalhar de ônibus, para comprar gás porque precisa cozinhar com gás. Aí você falar assim, evite comprar para essa pessoa, significa evite viver. Porque se ela não comprar a passagem de ônibus, o gás e a comida, ela não sobrevive. Então, existem limites. Voltar aqueles tempos, toma água e dorme? Pois é, as pessoas não são plantas, elas não vivem de água e sol só, né? Ela precisa de comida e ela precisa, evidentemente, também se transportar, eventualmente algum lazer e tudo isso
tem um custo. É evidente que quando a gente está falando que a pesquisa é importante sempre. É importante para quem tem mais dinheiro, para quem tem menos dinheiro. É importante você valorizar o dinheiro que você ganhou, que você suou, que você batalhou para ganhar. E pesquisar é isso, é valorizar o que você ganhou. Agora, principalmente para as pessoas mais pobres, a pesquisa não basta. Porque, por exemplo, eu não tenho como pesquisar uma passagem de ônibus mais barata. A passagem de ônibus custa o que custa. Eu não tenho como pesquisar um botijão de gás muito mais barato. O litro do botijão de gás custa o que custa. A conta de luz na bandeira vermelha não tem opção, né? Você tem que pagar. Você tem que pagar. O que dá para você fazer é, evidentemente, reduzir o consumo. Agora, por exemplo, eu não posso desligar a minha geladeira, porque se eu desligar a minha geladeira, eu perco meus alimentos. E aí eu perco mais dinheiro do que eu economizo desligando a geladeira. Então, o que eu estou colocando é o seguinte: diante de um cenário em que a renda está pequena, porque esse é um fator fundamental, o problema não é só a inflação estar subindo ou não. O problema é que se você não tem renda, não tem dinheiro, não tem salário, está desempregado, ou o seu salário não aumenta com a inflação, aí o negócio aperta. Então, obviamente, pesquisa, escolha, não se endividar é sempre uma estratégia importante. Mas para algumas pessoas, essa estratégia é insuficiente. É fundamental você valorizar a renda das pessoas, o salário das pessoas, para que as pessoas tenham condições de, aí sim, a partir de um determinado ponto, fazer escolhas. Aí eu vou comprar algo um pouco mais barato ou um pouco mais caro. Pois é, falando de fazer com R$17, volta aqui para a tela, por favor. A Eresilda, ela diz o seguinte: em Joinville, Santa Catarina, R$17 não dá para comprar 4 passagens de ônibus, não. Então, quer dizer que os R$17... eles são insuficientes até para comprar 4 passagens de ônibus em certas capitais do Brasil. Nós vamos ver agora mais uma matéria falando a respeito dessa temporada. Agora vem as férias, a Laís falou, está no Rio, é cidade turística. Isso também impulsa um pouco a questão da inflação. Veja só. O sol garante a praia cheia no Guarujá, litoral de São Paulo. E para refrescar, nada como um sorvete, água de coco, mas é bom preparar o bolso. Sempre que eu venho na alta temporada aqui, os preços são salgados, hein? A porção de batata frita sai por R$42. As porções estão caras. O milho e o coco verde são vendidos por R$6. A tapioca, 10. Para passar o verão e economizar, essa família aqui, ó, de Goiânia, vem pra praia preparada. Olha só, tem isopor, tem uma caixa térmica, eles estão em 15 pessoas, tem água mineral para todo mundo, batatinha e aqui, ó, refrigerante, mais água, um pacote de sanduíche natural, tudo dividido certinho, um para cada um. Em Salvador, inflação se mede com acarajé. A baiana está preocupada com o ritmo das vendas. Com gás e o camarão bem mais caros, não teve jeito. O preço foi de R$9 para R$10 esse verão e tem muito cliente reclamando. Ah, baiana, faz uma promoção. Para acompanhar o acarajé, nada melhor que uma água de coco, que no calçadão custa R$2,50, mas na areia tá R$5. A Carol achou caro, mas comprou. É verão, né? Então... O vendedor de queijo coalho apostou na promoção para disfarçar um aumento de R$3 para R$4. Esse ano é 4, 3 é 10. Pelo visto, para driblar tantos aumentos, a palavra de ordem é pechincha. Florianópolis foi a cidade onde encontramos o coco mais caro, R$8. É o mesmo preço cobrado no ano passado, diz o vendedor. O fornecedor está passando o mesmo preço que ele passava o ano passado, então a gente conseguiu manter o mesmo preço. O banhista encontra aqui mesmo uma grande variedade de artigos de praia, como cangas e toalhas. E quando bate a fome, o queijo coalho é uma opção por R$5. Mesmo preço da temporada passada. O cardápio aqui nas praias de Florianópolis é feito para agradar aos turistas. Esse aqui é o famoso choripã, o pão com linguiça típico da Argentina, vendido aqui por R$10. Não dá, né? Se aumentar, ninguém compra. Em tempos de inflação, algumas medidas podem ser tomadas e uma delas é o planejamento financeiro.
A pessoa ela pode colocar ali num papelzinho ou num caderno o quanto ela ganha por mês e o quanto de gastos ela tem no mês e pôr prioridades nisso. Outra medida que o consumidor pode tomar seria uma pesquisa de mercado antes de qualquer compra. Assim, ele encontra aquele produto que ele quer em um preço mais acessível em outra loja. Assim, ele pode também render um dinheiro no final do mês. Geralmente, os consumidores esperam essas grandes festas passarem, por exemplo, o Natal, porque aí as lojas vão entrar em liquidação e assim ele consegue render melhor o dinheiro comprando o produto que ele quer mais barato. Você viu aí que a culpa da inflação é da batata, né? Pois é, isso é engraçado, né? Eu vi no caso de Florianópolis, por exemplo, o rapaz falando que o coco não subiu de preço, que estava R$ 8,00 e continuou R$ 8,00. Agora, um coco R$ 8,00 realmente é muito caro. É evidente que quando o preço já é muito alto e o comerciante tem uma margem grande de lucro, ele consegue segurar um pouco mais os reajustes. Até porque ele sabe que a maioria das pessoas está sem dinheiro, está passando por uma situação complicada. Agora, quando o preço é muito justo, quando a margem é muito pequena, é como o caso da Baiana do Acarajé, acaba tendo que repassar o aumento do gás, que aumentou muito realmente. O gás é um dos itens que mais aumentou esse ano. E aí acaba tendo que repassar para o produto. Qual é a dificuldade? É que quem tem essa situação aumenta o preço do produto em uma situação em que as pessoas estão com pouco dinheiro, porque o desemprego está alto, porque a renda está crescendo pouco, porque as pessoas estão em uma situação de aperto financeiro. Então, você acaba perdendo cliente. Então, também tem essa dificuldade, não é só para o consumidor, é para quem compra matéria-prima e produz, que vai tendo que apertar suas margens para conseguir garantir algum mercado. Pois é, você disse tudo, né? R$ 8,00 o coco lá no Nordeste é R$1, né? R$1. Então ele chega no Sul 7 vezes mais caro, né? Vamos lá nas nossas redes sociais, vamos ver lá no Facebook os nossos internautas, você pode compartilhar e entrar lá agora. O que mais te assusta com a inflação? O que mais te assusta? O aumento de R$17 ou os preços aí na sua cidade? Vamos ver o Brasil. Cadê o Brasil? O Dilvano Costa, ele diz: o Plano Real acabou com a inflação e os políticos que vieram depois acabaram e fizeram voltar a inflação. Essa é a opinião do Dilvano. A Daniele Neves, ela diz: esse país está uma bagunça total. Também a Rafaela Amorim, ela diz: inflação muito alta, pesquisar é a melhor condição no momento. Deixa eu falar com a Flávia Silva, ela é lá de Brasília, uma das capitais mais caras do Brasil. Ô Flávia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. E aí, qual é a solução? Apertar mais ainda o cinto ou aprender a gastar? Olha, temos que moderar nos gastos, né? Porque a gente hoje dorme e amanhã acorda com um preço absurdo. Gasolina, aí em Brasília, gás, quanto que é a passagem do ônibus? R$5. R$5. Então, com 17 dá para tomar 3 ônibus. Não. Só 2. Dá só para um dia, talvez, né? Só dá para ir, não tem como voltar, né? Não tem como voltar. Então, assim, tá um preço absurdo. E o que mais em Brasília aí se nota o aumento dos preços? O que vocês mais têm reclamado aí? Por esses dias, a reclamação aqui é a gasolina também, que tá um pouco cara. Uma hora é um valor, uma hora tá R$4,49. R$4,49? Aqui em São Paulo tá R$4,19, R$4,20. R$4,49. Então subiu mais que 3% a gasolina. A gasolina subiu bem acima. Então vocês aí estão pagando caro para se locomover. Muito. E o gás também, né? Tem uns gás que é R$80. Infelizmente. E qual é a sua sugestão para o 2018? Ano de Copa do Mundo, ano de eleição. Como é que é? O que você sugere? Economizar, né? E pesquisar o que você vai estar gastando. Tá certo, então. Flávio, um grande abraço a todos aí de Brasília, tá? Tá certo. Obrigado pela sua opinião. Deixa eu falar com o André. André, boa noite, tudo bem? Alô? André, tudo bem? Boa noite. Boa noite, bispo. É um prazer estar falando com o senhor. Opa, o prazer é nosso. E na sua opinião, a melhor solução é apertar o cinto mesmo ou aprender a gastar? Então,
Então, Bispo, é uma questão complexa essa, né? Na realidade, a política econômica do país, ela não está sendo conduzida de uma forma tão adequada. Então, o que a gente pode colocar? Está tendo muito interesse político aí, o que causa interferência em empresas e um aumento de preços, né? Então, vou citar o exemplo aqui da Petrobras. Na questão da Petrobras, com a corrupção que houve, ela não está conseguindo manter um preço equilibrado que deve ser repassado à população. Então, o que é estranho? O estranho é que o petróleo, no mundo todo, ele está com o preço caindo. E aqui no Brasil, o que acontece? A gasolina está aumentando. Então, é uma situação estranha, né? Por que o commodity petróleo ela aumenta no mundo todo e aqui no Brasil a gasolina sobe, né? E a gasolina, e aí torna-se um ciclo vicioso. Porque a gasolina subindo aumenta também a tarifa dos ônibus. Então, nós estamos num ciclo de economia vicioso. A política econômica tem que intervir o mais rápido possível para que breque essa situação, né? Veja bem, se a gente for estudar que os repasses, né, financeiros estão sendo dados para a política, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal, para isso depois ser passado para os políticos, quer dizer, tudo isso gera um problema macro, na macroeconomia, que acaba afetando a população mais baixa, a população pobre, né? Ou não só a população pobre, né? Todos nós, mas mais a população pobre que sofre com a falta de renda. Então, é um ciclo vicioso. Quer dizer, o problema macroeconômico acaba afetando a microeconomia, ou seja, o dia a dia das pessoas que sofrem sem poder colocar gasolina no carro, sem poder pagar a sua condução, né? E precisamos urgentemente que o governo atue na área da economia, de uma forma correta. É isso. André, muito obrigado. Que 2018 seja o melhor ano da sua vida, tá? Eu que agradeço. Muito prazer em falar com o senhor. Deus abençoe. Os gastos com as férias estão pesando mais no bolso das famílias, principalmente se tem criança no meio. Agora a gente está em janeiro, verão, você viu aí a batata lá na praia, um preço impraticável. Veja só. Pela primeira vez em 10 anos, Karina não vai viajar nestas férias. Muito caro. Tá difícil. Não vai ter viagem, mas tem despesa. Ainda mais com Lara em casa, cheia de energia para gastar. Você tem outros custos, né? Você tem comida, você tem diversão, lazer, porque criança quer brincar. O jeito é chamar as amigas para vir em casa. Já começa a ficar mais caro, cinema, restaurante, bares. As férias estão mesmo pesando mais no bolso. É o que mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Os preços dos serviços de lazer subiram 4% nos últimos 12 meses. Mais do que a inflação, que ficou em pouco mais de 3%. Shows musicais foram os que mais tiveram alta, quase 12%. O ingresso do cinema, 7%. Comer em restaurantes ou bares está 3,51% mais caro. A boa notícia é que os alimentos, incluindo as guloseimas, subiram abaixo da inflação, menos de 2%. Os custos das férias se somam aos gastos do início do ano. IPVA, IPTU, matrícula escolar, compra de material e pode ser que essa conta não feche em janeiro. Karina tem ainda uma dica de mãe. Divertida e econômica. Resgatar todas as brincadeiras que a gente brincava quando criança, que não precisava gastar tanto, ensina a eles outros valores e não coloca a mão no bolso. E as férias vão ser divertidas do mesmo jeito. Muito mais do que gastando. A inflação, ela muda diariamente. E se a gente planejar uma compra hoje e voltar daqui a um dia ou mais, o preço já é totalmente diferente e o planejamento vai por água abaixo. Então, o melhor seria gastar melhor, ver realmente o que é necessário e assim é uma forma de vencer a inflação. Ô Guilherme, essa questão do salário mínimo, o governo tira esse aumento de R$17 baseado em quê? Na inflação? Qual é o cálculo para nós brasileiros ficarmos pelo menos em paz nessa noite? Por que o governo chegou a esse índice? Isso foi uma regra criada há alguns anos atrás, ainda no governo Lula, quando o país vinha crescendo mais rapidamente. E a ideia da criação da regra
era que o salário mínimo sempre aumentasse acima da inflação. Então, ele aumentaria a inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos atrás. Ou seja, ele sempre estaria crescendo acima da inflação. E isso funcionou muito bem naquele período, porque o país crescia 4%, 5%. Então, todo ano, o salário mínimo crescia 4%, 5% acima da inflação. O problema é que, de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, o Brasil entrou numa grande recessão, uma das maiores da sua história. E aí o que acontece? O crescimento da economia não só foi zero, ele foi negativo, -3%, -3,5%. Então, o repasse, o aumento do salário fica sendo apenas a inflação do ano anterior. Na verdade, o governo poderia, sim, tomar uma decisão política de valorizar, continuar valorizando o salário mínimo, que seria uma decisão importante no momento de crise. No momento de crise, você dá dinheiro, você valorizar o trabalho daqueles que ganham menos, é importante para as pessoas voltarem a comprar. Subir também a Previdência Social, não tem condições de pagar a aposentadoria, né? A Previdência Social é um problema que realmente vai aumentando, digamos assim, crescendo ao longo do tempo, porque as pessoas vão se aposentando cada vez mais e ela sempre precisa de ajustes. Agora, no momento de crise, no curto prazo, a Previdência Social é importante, porque muita gente, por exemplo, que tem na família alguém que perdeu o emprego, que diminuiu a renda, continua comendo, continua sobrevivendo, porque tem lá um avô, um aposentado que ganha pelo menos o salário mínimo. Então, ela é fundamental para evitar que as pessoas caiam na miséria. Ela é o que a gente chama de rede de proteção social. E a gente tem que, claro, sempre estar atento, ajustar, mas preservar ela, porque num país tão desigual quanto o Brasil, é importante ter uma rede de proteção que impeça as pessoas de caírem na miséria. Eu vou falar agora com o Jonathan Ribeiro, ele é auxiliar administrativo de Sorocaba. Jonathan, boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bem com o senhor? Muito bem, obrigado. Feliz ano novo. Obrigado, o senhor também. E a sua opinião? Para a gente podermos vencer a inflação, porque hoje a inflação se torna uma luta para a gente, do povo brasileiro. Eu acho que deve ser um conjunto total. Devemos cortar os custos, devemos gastar melhor. E, antes de tudo, pesquisar. Porque eu acho que pesquisando a gente vai cortar alguns custos que são simples para a vida da gente e a gente acaba gastando melhor. E como a Ana recentemente disse, ela falou sobre planejamento. O planejamento é uma boa ideia para que a gente possa perceber onde que a gente está gastando à toa, onde a gente não deveria gastar. É lamentável porque hoje o brasileiro ele perde muito com o aumento da inflação. Você vê uma mãe não podendo viajar com a filha, que 10 anos ela sempre viajou. Por quê? Porque o salário mínimo aumentou somente R$17. Então é lamentável que o país esteja nessa situação. Você vê muitos países fora que cresce tanto, que ajuda tanto, e é lamentável. Eu acho que é um equívoco mesmo da política brasileira aqui. Que tá tem certo, se tornado. Jonathan. Olha só, eu desejo a você, a sua família, o melhor, que esse ano seja o melhor para vocês, e a gente está sempre trabalhando e torcendo para o brasileiro crescer e triunfar, tá? Muito obrigado pela sua participação. Amém. Deus abençoe. Obrigado, viu? A gente estava até brincando esses dias, Guilherme, o seguinte, acho que a única férias que talvez a pessoa possa viajar é pro Parque Ecológico do Tietê, mas está fechado. Está fechado. Fechou pelo problema da febre amarela. Quer dizer, a pessoa de baixa renda, ela já não tem opção de lazer mais, né? Ela está condenada a viver aquela rotina de trabalho, casa. Ele não tem como dar uma... Infelizmente, muitos dos problemas do Brasil, problemas como fome, que a gente tinha conseguido basicamente eliminar ou reduzir muito, miséria, febre amarela, parece que estão voltando por dificuldades enormes do Estado em manter uma política que resolva esses problemas, né? E é uma coisa importante a gente deixar claro que, por exemplo, a inflação, desde mais ou menos 2004 até 2014, o Brasil conseguiu manter a inflação sempre dentro do que a gente chama da meta de inflação. E mesmo esse ano vai estar, inclusive, abaixo da meta. O problema não é exatamente esse. O problema é o seguinte:
a inflação ela se torna um problema que as pessoas sentem muito mais a partir do momento em que a renda delas cresce menos que a inflação. Se a inflação é 4, mas sua renda cresceu 5, quer dizer que a sua renda cresceu mais que a inflação, então você vai conseguir ir para a praia, comprar uma água de coco, mesmo que ela custe um pouco mais. O problema é quando a água de coco sobe de preço, a batata frita sobe de preço, a passagem de ônibus para a praia sobe de preço, mas a sua renda caiu. Você perdeu o emprego, você perdeu a renda. Então, um dos problemas... Corre o risco de chegar lá e ser roubado, né? Exatamente. E essa é outra questão. A violência é outro problema que esse a gente sempre teve, mas que realmente piorou muito nos últimos 2 anos. É uma coisa... E que a população de baixa renda, que já não tem opção de lazer, ainda tem que conviver com esse problema. Fica refém mesmo da situação, né? Bom, deixa eu ir lá no Facebook. Tem mais comentários entrando lá. Você pode entrar no Facebook, deixar a sua opinião. O Gisonildo, ele diz, não esqueçam que existe um marketing apelativo e induzem muita gente a se endividar. Eu não sei se está compartilhado aí a tela do meu celular, deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu compartilhar aqui. Eu só descubro que não está compartilhado depois que eu já estou no ar. Então, tá aí. Então tem esse marketing aí para endividar, né? A inflação é 3%, mas a taxa de juro ronda os 30%. Quem explica isso? E isso é outra coisa que é importante salientar. Muita gente vem falando, o governo vem falando, olha, nós estamos reduzindo os juros. Ok, está reduzindo os juros, que é o chamado a taxa Selic, os juros básicos, que no fundo é os juros que os bancos pagam para ter acesso ao dinheiro. Mas isso é os juros que os bancos pagam para ter acesso ao dinheiro. Os juros que você paga para ter acesso ao dinheiro continua o mesmo juros de antes. O maior do mundo, quase. E é o maior do mundo. É uma coisa impressionante. Quando você vai para fora, tenta explicar para alguém que a taxa de juros do cartão de crédito, o crédito rotativo é 400%, 500%, as pessoas não acreditam, elas dão risada. Elas falam, isso é ridículo, isso é impossível. Mas no Brasil isso é uma realidade. Por isso que é importante dizer, pro trabalhador, que sempre que ele puder evitar tomar crédito, em particular, em cartão de crédito, crédito pessoal, evite. O crédito imobiliário, por exemplo, tem taxas menores, é um crédito mais longo. Esse ainda é um crédito que você se planeja mais. Mais controlado pelo governo. Mais controlado pelo governo e que você tem mais condições de se planejar. Agora, do cartão de crédito, consumo, cheque especial, esse evite ao máximo. E se caiu no cartão de crédito, vai no seu banco, negocia um outro tipo de crédito com uma taxa de juros um pouco menor, paga a dívida do cartão de crédito e fica com essa dívida com juros menor. Não fique na dívida do cartão de crédito. Isso é um erro que muita gente comete e que vai deteriorar o seu dinheiro muito mais do que a inflação. 2017 foi o ano da alta dos combustíveis. Agora, em 2018, ficou preocupação. Veja só. Em 2017, foram 6 meses de cobrança da taxa extra de energia elétrica, a bandeira vermelha, por causa dos reservatórios baixos e do custo de geração mais alto. O gás de cozinha aumentou 15% no acumulado do ano. O preço da gasolina subiu quase 30% e do diesel mais de 25%, desde que o governo mudou a política de reajustes em julho passado. As correções de preços no Brasil agora acompanham um movimento do mercado internacional e a estratégia dos países produtores de petróleo. Os aumentos fizeram o litro da gasolina passar de R$ 4,00 em muitos estados. No Acre, o preço médio chegou a R$ 4,82. Em Minas Gerais, R$ 4,42. E no Rio de Janeiro, R$ 4,41. São os 3 estados com a gasolina mais cara do país. Eu acho que a gasolina está muito cara. Daqui a pouco a gente não vai poder mandar de carro. Para o Evaldo, que é motorista de aplicativos de transporte, a saída foi trocar a gasolina pelo álcool para economizar um pouco. Mas ele está desanimado. Em julho eu pagava R$ 2,00, R$ 1,95, R$ 2,00 o litro do álcool. É só ver que acabei de pagar aqui quanto? R$ 2,98. Os aumentos nos preços dos combustíveis e da energia assustaram tanto em 2017 que é natural o receio de novos reajustes pesados para o bolso de todos nós brasileiros. Muita gente já se pergunta se esse cenário de altas frequentes vai se repetir nesse ano que está só começando. O consumidor está pessimista. É capaz de a gente bater os R$ 5,00 no final do ano. Reajuste de novo. Brincadeira. É um absurdo, infelizmente, e a gente ainda tem que conviver com isso. Daqui uns dias a gente não vai poder mais se deslocar com o carro, vai ficar só de enfeite no quintal de casa.
Olá, meu nome é Patrícia Almeida, sou de Manaus e a minha opinião sobre a inflação é que o consumidor ele deve pesquisar antes de comprar, ir num lugar, no outro e encontrar aquele precinho acessível que cabe no seu bolso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de pesquisar antes de comprar algo para mim. E todas as vezes que eu faço isso, eu sempre encontro mais barato e saio beneficiada com isso. Obrigado aí a nossa grande audiência no Amazonas. Vou falar agora lá em Fortaleza com a Maiara. Maiara, boa noite. Boa noite, Valber. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. E a sua opinião, apertar mais o cinto ou aprender a comprar melhor? Eu acredito que dá para fazer as duas coisas. Depende muito. Por exemplo, um gasto de uma academia, por exemplo, você pode substituir por uma caminhada, entendeu? Você pode cortar esse gasto. E você também pode pesquisar bastante. Eu passei por isso no final do ano. Eu pesquisei bastante e consegui comprar muito mais e muito mais em conta. Quanto é a passagem aí em Fortaleza, passagem de transporte coletivo? A passagem aqui do ônibus, graças a Deus, é uma das mais baratas do Brasil, é R$3,20. Mas ela já aumentou ano passado. Tá, essa aí tá de parabéns, viu, Maiara? Vocês estão de parabéns aí, pode agradecer a Deus mesmo. Torcer para que não aumente, né? Você... E quanto que é o coco aí na praia? O coco ainda tá de R$2, R$2,50. Olha só, o pessoal foi para Florianópolis, próxima vez tem que ir para Fortaleza. Muito obrigado pela sua participação, tá? Muito boa noite. Por nada, boa noite. Olha, vamos lá na nossa enquete, vamos ver como é que ficou os nossos números finais. Os nossos internautas voltaram lá na nossa enquete no Twitter. Pouco mudou, hein? Inflação no Brasil, consequência de consumidores passivos, de empresários gananciosos ou de políticas equivocadas? As pessoas remetem 91% às políticas equivocadas. Agora, Guilherme, professor de economia, traduz aí em poucas palavras o seu resumo, como o brasileiro deve se comportar nessa época de inflação. Qual é a melhor solução? É apertar o cinto mesmo? É pesquisar mais? O que nós temos que fazer para afrontar 2018? Olha, eu acho que para o consumidor individual, a pesquisa realmente é fundamental, escolher o que comprar, priorizar e apertar o cinto quando possível, como a espectadora aqui falou, eventualmente substituir alguma coisa que você consome por outra que é de graça, uma caminhada, por uma academia, etc. Agora, para o país, para o governo, as pessoas estão falando, são políticas equivocadas. Por exemplo, o caso da Petrobras, acabou de falar dos combustíveis. Existe uma política equivocada hoje de preço da Petrobras. Por quê? Porque ela quer priorizar os seus acionistas, então fica aumentando o valor da gasolina e seguindo o preço internacional, sendo que ela é uma empresa pública, que deve também agir pensando no bem do país. Eu vi um dado, absurdo. Lá em Campos, no Rio de Janeiro, a Petrobras está lá e a gasolina lá é uma das mais caras. Pois o que eu acho é que o governo ele pode usar as suas empresas públicas, no caso a Petrobras, não deteriorando a sua rentabilidade, mas para dar uma estabilizada nesse preço, que é um preço fundamental para transporte público, para fretes, para todos os preços da economia. Então, algumas coisas, realmente o governo pode mudar as suas políticas, e o caso da Petrobras é recente isso. Antes o governo mantinha mais o preço, agora, recentemente, ele resolveu adotar essa nova estratégia, que eu acho que tem que ser repensada, em particular, porque é um preço muito central para o conjunto da economia brasileira. Então, em 2018, nós temos que apertar o cinto mesmo, não tem jeito, apesar que o meu aqui já não tem mais buraco, hein? Eu acho que apertar o cinto é sempre aquele dilema, porque do ponto de vista individual é bom. Nós apertamos o cinto onde podemos, reduzimos o gasto, conseguimos poupar um pouquinho. O problema é que, do ponto de vista do empresário, é ruim, porque ele não tem para quem vender, porque ninguém está comprando. Então, o ideal mesmo, para 2018, o que a gente precisa desejar é que tenha mais emprego, que tenha mais renda. Porque tendo emprego e tendo renda, as pessoas conseguem consumir, não precisam apertar tanto o cinto e, a partir daí, os empresários também vão produzir mais, gerar mais emprego e um ciclo positivo. Se todo mundo parar de gastar, aí a economia
para de funcionar. Então é importante, eu acho que a nossa torcida tem que ser mais emprego, mais renda e que o país volte a crescer de uma forma distribuindo renda para que as pessoas tenham mais acesso aos produtos e não precisam ficar apertando o cinto atrás, fazendo mais buraco no cinto todo ano. Eu vou falar algo que ele falou aqui fora do ar. O povo está precisando de um milagre. Nós vamos fazer a oração daqui a pouquinho. Eu gostaria que você que está desesperado, você está numa situação de desemprego, de dívidas, tudo se voltou contra você. Entra lá no nosso Facebook, eu acabei de fazer uma postagem, coloca aqui, por favor. Entra lá no nosso Facebook e você vai colocar lá qual é o problema que você precisa vencer. Está aqui a publicação, só peço que o pessoal possa aqui colocar debaixo dessa publicação, lá no nosso Facebook. Eu posso, eu quero, eu vou. Qual é o problema que você até agora não pôde vencer? Qual é o problema que você, a partir de hoje, vai ter que partir para cima para vencer? Qual é o problema que você quer vencer? Entra lá agora no nosso Facebook do Fala Que Eu Discuto, deixa lá o seu problema, porque nós vamos agora nos unirmos em oração. Porque a única solução nesse momento, diante de tantas dificuldades, é você apelar para a fé. Fé não é religião. Fé não tem nada a ver com religiosidade, mas nós estamos falando de um poder superior. Nós não temos para quem apelar. Para quem nós vamos apelar? Onde nós vamos reclamar? Com quem? Nós vamos reclamar com quem aumentou o salário R$17? Nós vamos apelar para quem? Então, nestes momentos, nós temos que apelar para Deus. Nós vamos falar com Ele. Você que está aí nessa madrugada, sem saber o que fazer, chegou agora o mês escolar, tem que comprar o material para suas crianças, você não sabe o que fazer, você já não sabe o que dizer para a sua família. Hoje é dia 8, já estamos no dia 9, terça-feira, você ainda não pôde pagar o aluguel do dia 30, você chegou a tocar no fundo do poço e não sabe mais o que fazer. Nós vamos falar com Deus agora. Prepare o seu copo com água. No tempo do 10 e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. A música é pra lá de antiga, mas se você reparar na letra, vai perceber que ela continua bem atual. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro, ai, ai, meu Deus. E o que dá pra comprar com o seu saco de dinheiro? Fazer um sacolão que a gente fazia com o mesmo dinheiro não dá pra fazer nem 80% agora. Tudo caro. Eu não dei, olha que eu tô levando. Combustíveis, energia elétrica, transporte público e produtos de supermercados, como frutas, carnes e verduras, contribuíram com o aumento da inflação. Está bem alto os preços, né? A gente vê a diferença de um mês para o outro. A gasolina acaba entrando no custo, né, na despesa do empresário, então acaba puxando um pouco o aumento de outros produtos também, de outros serviços, eu acho. Tá tudo caro. Seja qual for o setor de compras, essa é uma das frases mais ditas hoje. Muito caro. Tá difícil. Nos supermercados, nas feiras livres, nas lojas em geral, nas concessionárias de carros, nos postos de gasolina. A inflação invade quase todos os pontos comerciais, para desespero do brasileiro, que nem sempre entende toda essa dinâmica da economia. Em resumo, inflação é o aumento persistente e generalizado do valor dos preços. Mas como ela influencia a sua vida financeira? E como combatê-la? No programa de hoje você vai saber tudo sobre os aumentos excessivos que corroem o poder de compra do trabalhador. E ainda vai ver a opinião e as dicas de quem entende do assunto. Isso tudo e muito mais agora no Fala Que Eu Te Escuto.
Olá, muito boa noite. Do Brasil para o mundo, através da Record TV. Nós estamos ao vivo. Fala que eu te escuto de hoje. Mais uma semana. Vamos com tudo. Até porque janeiro vem a conta do Natal, vem a conta do Ano Novo, vem a conta das férias. Tem que comprar o material escolar da criança. E aí o brasileiro ele descobre que ele está no vermelho. Com quase 40% dos brasileiros no vermelho já em 2018, nós vamos discutir no programa de hoje a respeito daquele dragão que a gente pensou que tinha já vencido, a inflação. Será que a inflação realmente ela tem refletido nos preços, na sociedade, no cotidiano em geral? Você vai poder participar conosco e responder a pergunta de hoje. Qual é a saída diante da inflação? É gastar menos? É cortar gastos? É apertar o cinto essa madrugada numa cama de hospital, numa fila de hospital? Pessoas que nos assistem agora e não sabem quando será o atendimento, porque falta médico, falta equipamento, falta leitos, falta tudo, meu Pai. Falta tudo de tudo. Então o Senhor é a única esperança, a única solução. Nós entregamos todos que ligaram, todos que deixaram o nome para a oração. Eu tenho certeza, sozinha essa pessoa não pode, mas com o Senhor ela pode. Sozinha ela não pode. No tempo do 10 e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. A música é pra lá de antiga, mas se você reparar na letra, vai perceber que ela continua bem atual. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro, ai, ai, meu Deus. E o que dá pra comprar com o seu saco de dinheiro? Fazer um sacolão que a gente fazia com o mesmo dinheiro, não dá pra fazer nem 80% agora. Tudo caro. Eu não dei. Olha que eu tô levando. Combustíveis, energia elétrica, transporte público e produtos de supermercados, como frutas, carnes e verduras, contribuíram com o aumento da inflação. Está bem altos os preços, né? A gente vê a diferença de um mês para o outro. A gasolina acaba entrando no custo, né, na despesa do empresário, então acaba puxando um pouco o aumento de outros produtos também, de outros serviços, eu acho. Tá tudo caro. Seja qual for o setor de compras, essa é uma das frases mais ditas hoje. Muito caro. Tá difícil. Nos supermercados, nas feiras livres, nas lojas em geral, nas concessionárias de carros, nos postos de gasolina. A inflação invade quase todos os pontos comerciais, para desespero do brasileiro, que nem sempre entende toda essa dinâmica da economia. Em resumo, inflação é o aumento persistente e generalizado do valor dos preços. Mas como ela influencia a sua vida financeira e como combatê-la? No programa de hoje você vai saber tudo sobre os aumentos excessivos que corroem o poder de compra do trabalhador. E ainda vai ver a opinião e as dicas de quem entende do assunto. Isso tudo e muito mais agora no Fala Que Eu Te Escuto.